Olá, graça e paz, tudo bem com você? Meu irmão, minha irmã, espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 11º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. É a base de tudo. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com ele através da oração. É importante ressaltar que neste exato momento você esteja com a sua Bíblia aberta, com um caderno de anotação e uma caneta, que esteja no seu local secreto de oração. Se desconecte de tudo, se possível, coloque os fones no ouvido, porque é importante você absorver a mensagem que o Senhor está nos concedendo. Olha, muita gente esperava que 60 dias fosse um pacto com Deus para ter mansões, carros luxuosos, mulheres, aquelas mulheres malhadas, né? Toda montada no silicone, aqueles homens sarados, cheios de anabolizantes, e estarem viajando pelo mundo afora. Isso é um conceito mundano. Isso é um conceito de Satanás. Satanás gosta destas prerrogativas para iludir o povo com falsas promessas, dizendo que dinheiro, felicidades em esbanjar diante aos próximos é algo expressivo, é algo volumoso para a sua vida, que isso é uma coisa consistente. Saia fora desta furada. O que ele propaga aí pelo mundo são tudo passageiro, e quando você toma um tombo, meu irmão, minha irmã, olha, só Jesus para te restaurar. Mas agora nós estaremos nos conectando com a palavra de Deus para que sejamos edificados, restaurados, alimentados com a palavra da verdade. E eu trago para este 11º dia a leitura no livro de Mateus, capítulos 21 e 22, e livro de Gálatas, capítulos 1 e 2. Com a ajuda e com amor e temor que eu anuncio a minha irmã Fabíola Ribeiro, que está me ajudando bastante neste grande propósito do Senhor. Agora, vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 21. Em Mateus 21 diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os.
Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela, senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se má disserdes, também eu vos direi: Com que autoridade faço isto? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe, e chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras:
A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo. Portanto, o tinha por profeta. Amém. E graças a Deus. Jesus derribou as mesas. Vamos compreender a mensagem no versículo 12. Esta foi a segunda vez que Jesus entrou no templo e o purificou da iniquidade. Aqueles que levam o nome de Cristo devem saber que a hipocrisia, a cobiça, o egoísmo, a imoralidade e a irreverência na casa de Deus provocarão a justa indignação e condenação divinas. Cristo é Senhor da sua igreja e requer que o templo seja uma casa de oração. Se tiverdes fé, vamos compreender a mensagem no versículo 21. Jesus fala da fé e da oração e declara que as respostas à oração estão relacionadas à nossa fé. O crente que ora e não duvida pode realizar ou receber tudo o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Reino vos será tirado. Preste atenção na mensagem no versículo 43. Israel rejeita o Messias e o seu reino. Como resultado, o reino de Deus e seu poder são dados a outros, aqueles que aceitam o Evangelho, quer judeus ou gentios. Este princípio continua em vigor. O reino e seu poder serão tirados daqueles que deixam de permanecer fiéis a Cristo e que rejeitam os seus caminhos de justiça. Em seu lugar, receberão o reino aqueles que se separam do mundo e buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 22. Em Mateus 22 diz: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si
como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele diz-lhe: De quem é esta esfinge e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é o filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém, e graças a Deus. Veste nupcial. Vamos compreender a mensagem no versículo 11. Muitos que fazem parte da presente manifestação do reino dos céus aqui na terra não estão trajados com veste nupcial e, portanto, não farão parte dos escolhidos. A veste nupcial simboliza a condição de se estar preparado, uma possessão presente da verdadeira fé em Cristo e da constante obediência como fruto da graça de Cristo. Cristo alude a um homem que estava sem vestes nupciais para levar-nos a um autoexame e perguntar-nos: Senhor, sou eu? No versículo 14, preste atenção, poucos escolhidos. A chamada à salvação é feita a muitos.
Os poucos escolhidos para herdar o reino dos céus são os que atendem à chamada de Deus, que se arrependem dos seus pecados e que creem em Cristo. Acolher a graça de Deus mediante o livre exercício da nossa vontade faz com que os tornemos parte do povo escolhido de Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 37. O que Deus pede em todos quantos creem em Cristo e que recebem a salvação é um amor devotado. Primeiro, este amor requer uma atitude de coração, pela qual atribuímos a Deus tanto valor e estima que verdadeiramente ansiamos pela comunhão com Ele. Esforçamo-nos para obedecer-lhe e, sinceramente, nos importamos com a sua glória e vontade na terra. Aqueles que realmente amarem a Deus desejarão compartilhar do seu sofrimento por amor a Ele, promover o seu reino e viver em prol da sua honra e dos seus padrões de justiça na terra. Segundo, nosso amor a Deus deve ser sincero e predominante, inspirado pelo seu amor a nós, mediante o qual Ele deu seu Filho para nos salvar. Nosso amor deve ser idêntico a um amor expresso em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, 1 Coríntios 6, 20, capítulo 10, versículos 31 e 2 Coríntios 9, versículo 15. Terceiro, o amor de Deus abrange, ponto número 1, um vínculo pessoal de fidelidade e lealdade a Ele. Ponto número 2, a fé como firme e inabalável liame com aquele a quem fomos unidos pela filiação. Ponto número 3, o fiel cumprimento das nossas promessas e compromissos para com Ele. Ponto número 4, a devoção cordial expressada em nossa dedicação aos padrões justos de Deus, no meio de um mundo que o rejeita. E ponto número 5, o anseio pela sua presença e pela comunhão com Ele. Amarás o teu próximo. Preste atenção na mensagem no versículo 39. Um filho de Deus deve amar a todos, inclusive seus inimigos. Deve amar também, de modo especial, a todos os verdadeiros cristãos nascidos de novo. Primeiro, o amor do crente pelo seu irmão em Cristo, por seu próximo e por seu inimigo, deve ser subordinado, controlado e dirigido pelo seu amor e devoção a Deus. Segundo, o amor a Deus é primeiro e grande mandamento. Por isso, a santidade de Deus, seu desejo de pureza, sua vontade e seu padrão revelados nas Escrituras nunca devem ser prejudicados por nossa falta de amor para com todos. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 1. Em Gálatas 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo,
porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parte para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém, e graças a Deus. Para nos livrar do presente século mau. Vamos compreender a mensagem no versículo 4. Este versículo foi provavelmente uma antiga profissão de fé bem conhecida de toda a igreja do Novo Testamento. Associa a morte de Cristo ao perdão dos nossos pecados e ao livramento do presente século, mundo mau. É parte essencial do propósito salvífico de Cristo livrar os crentes do mal que domina a sociedade deste mundo. A primeira mensagem evangelística, pregada em seguida ao do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, contém as palavras: salvai-nos desta geração perversa. Os crentes devem viver para Deus e não serem controlados pelos valores, sabedoria, opiniões, desejos corruptos, ambições e prazeres que prevalecem entre o povo deste mundo. Outro evangelho. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Falsos mestres foram os Gálatas, procurando persuadi-los a rejeitar os ensinos de Paulo e aceitar outro evangelho. Este evangelho diferente consistia não somente em crer em Cristo, mas também em ligar-se à fé judaica mediante a circuncisão, as obras da lei e a guarda dos dias santos judaicos. Primeiro, a Bíblia afirma claramente que há um só evangelho, o evangelho de Cristo. Este evangelho nos veio pela revelação de Jesus Cristo, pela inspiração do Espírito Santo. O Evangelho é definido e revelado na Bíblia, a Palavra de Deus. Segundo, quaisquer ensinos doutrinais ou ideias que, originados em pessoas, igrejas ou tradições e que não estejam expressos ou subentendidos na Palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Misturá-los com o conteúdo original do Evangelho é transformar o Evangelho de Cristo. Seja anátema. A palavra anátema, do grego anatema, significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. O apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original de Cristo e mudar a verdade do testemunho apostólico. Igual atitude evidenciava-se em Jesus Cristo, em Pedro, em João e em Judas, e se achará no coração de todos os seguidores de Cristo que ama o seu evangelho, conforme é revelado na palavra de Deus, e crê que o evangelho é imprescindível, boa nova da salvação para o mundo perdido no pecado. Segundo, malditos, anátema, são todos os que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava de acordo com a revelação que Cristo lhe dera.
Quem acrescenta ou tira algo do evangelho original e fundamental de Cristo e dos apóstolos fica sujeito à maldição divina. Deus tirará a sua parte do livro da vida. Terceiro, Deus ordena aos crentes a defenderem a fé, a corrigir os erros com amor e a se separarem dos mestres, pastores e outros que na igreja negam a verdade bíblica fundamentais ensinadas por Jesus e os apóstolos. Essa verdade inclui, ponto número 1, a deidade de Cristo e seu nascimento virginal. Ponto número 2, a plena inspiração e autoridade da palavra de Deus em tudo quanto ela ensina. Ponto número 3, a historicidade da queda de Adão. Ponto número 4, a corrupção inerente na pureza humana. Ponto número 5, a condenação perdida da raça humana sem Cristo. Ponto número 6, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através da sua morte e do seu sangue. Ponto número 7, a ressurreição corporal de Cristo. Ponto número 8, a realidade histórica dos milagres, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Ponto número 9, a realidade da existência de Satanás e dos demônios como seres de ordem espiritual. Ponto número 10, o ensino bíblico a respeito do inferno. Ponto número 11, a volta literal de Jesus à Terra. Quarto, trechos bíblicos semelhantes que advertem contra os falsos mestres. Se estivesse ainda agradando aos homens. Preste atenção à mensagem no versículo 10. Ninguém pode ser um autêntico ministro do Evangelho e, ao mesmo tempo, procurar agradar aos outros, transigindo nas verdades do Evangelho. Paulo considerava que era seu dever falar não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Todos os crentes no Evangelho de Cristo devem ter alvo, assim como Paulo o tinha: agradar a Deus, mesmo que isso importe em desagradar a alguém. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Deus que me separou. Embora Paulo se referisse principalmente ao seu ministério apostólico, todo crente, em certo sentido, foi separado pela graça a fim de que Deus revelasse nele o seu Filho. Fomos separados do pecado e do presente mundo mau, a fim de vivermos em comunhão com Deus e testemunhar de Cristo diante do mundo. Se uma pessoa separada significa ser uma pessoa de Deus, por Deus e perto de Deus, vivendo na fé e na obediência da sua glória e manifestação do seu Filho. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 2. Em Gálatas 2 diz assim: depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras.
e em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Amém, e graças a Deus. Nem ainda por uma hora cedemos. Vamos compreender a mensagem no versículo 5. Paulo era tolerante e paciente para com muitas outras coisas, mas inflexível quanto se tratava da verdade do Evangelho. A revelação que ele recebeu de Cristo é o único Evangelho que tem poder para a salvação de todo aquele que crê. Paulo sabia que nunca deveria transigir com o Evangelho por causa da paz, da união ou de correntes teológicas. Estavam em jogo tanto a glória de Cristo, tanto quanto a salvação dos perdidos. Hoje, se abrirmos mão de alguma parte do Evangelho que temos, conforme o Novo Testamento, começaremos a destruir a única mensagem que nos salva, da destruição eterna. Deus não aceita a aparência do homem. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Deus não usa de favoritismo com ninguém por causa da tradição, reputação, posição ou sucesso. Primeiro, Deus vê e avalia o coração, isto é, o ser interior. O seu favor permanece sobre aqueles que se voltam sinceramente para Ele com amor, fé e pureza. Segundo, essa verdade fundamental do Evangelho significa que Deus não prefere o amor, a comunhão e as orações dos outros aos dos incultos, dos ricos e dos pobres, ou dos poderosos ao dos fracos. O princípio eterno de Deus é que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz obra o que é justo. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Nos lembrássemos dos pobres. Um tema muito repetido nas Escrituras é a grandeza do ato de ajudar os pobres. Sempre haverá ao nosso redor aqueles que precisam de ajuda. Os pobres, especialmente os da família da fé, precisam tanto da nossa ajuda material quanto das nossas orações. Resistir-lhe na cara. Preste atenção à mensagem do versículo 11. Qualquer pastor ou obreiro que se torna culpado de erro e hipocrisia deve ser confrontado e repreendido.
Isso sem favoritismo, até mesmo uma pessoa de destaque como o apóstolo Pedro, que foi grandemente usado por Deus, necessitou de uma repreensão corretiva. As Escrituras indicam que Pedro reconheceu a sua falta e aceitou a repreensão de Paulo, de modo humilde e arrependido. Posteriormente, ele refere-se a Paulo como o nosso amado irmão Paulo. Temendo os da circuncisão. Preste atenção à mensagem no versículo 12. Os da circuncisão eram cristãos judeus, principalmente da igreja de Jerusalém, que criam que o sinal da circuncisão do Antigo Testamento era necessário a todos os crentes da Nova Aliança. Ensinavam ainda que os crentes judaicos não deviam comer com crentes gentios não circuncisados e que não observassem os costumes e as restrições sobre os alimentos dos judeus. Pedro, embora soubesse que Deus aceitava os crentes gentios sem parcialidade, opôs-se às suas próprias convicções por medo das críticas e da possível perda de autoridade na igreja judaica cristã em Jerusalém. Seu afastamento da comunhão com os crentes gentios nas refeições favoreceu a doutrina errônea de que havia dois corpos de Cristo, o judaico e o gentio. Justificado pela fé. Vamos compreender a mensagem no versículo 16. Paulo lida aqui com a questão de como o pecador poderá ser justificado, isto é, perdoado dos seus pecados, aceito por Deus e ter um justo relacionamento com Ele. Isso acontece não pelas obras da lei, mas mediante a fé viva em Cristo Jesus. Estou crucificado com Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 20. Paulo descreve o seu relacionamento com Cristo em termos de união pessoal profunda com seu Senhor e a sua dependência dele. Aqueles que têm fé em Cristo vivem uma vida em comunhão íntima com Ele, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Primeiro, todos os crentes foram crucificados com Cristo na cruz, morreram para a lei como meio de salvação e agora vivem para Deus por meio de Cristo. Por causa da salvação em Cristo, o pecado já não tem domínio sobre eles. Segundo, nós que fomos crucificados com Cristo, agora vivemos com Ele, mediante sua vida ressurreta. Cristo e sua força habitam em nós e se tornam um manancial de toda a nossa vida e o centro de todos os nossos pensamentos, palavras e ações. É mediante o Espírito Santo que a vida ressurreta de Cristo continuamente nos é comunicada. Terceiro, participamos da morte e ressurreição de Cristo pela fé, isto é, a crença, a confiança, o amor, a devoção e a lealdade que temos no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Esse viver pela fé pode ser considerado como o viver pelo Espírito. E chegamos ao final com o tema A Justiça. Vamos compreender a mensagem no versículo 21. O ensino de Paulo sobre a justificação e sobre a justiça vai além de uma mera declaração jurídica da parte de Deus. A justiça que vem pela fé envolve uma transformação moral da pessoa, a graça de Deus e um relacionamento com Cristo mediante o qual compartilhamos a sua vida ressurreta. Esse conceito é confirmado em Gálatas 3, versículo 21, onde Paulo deixa claro que a justiça que é pela fé em Cristo dá vida. Vida esta que significa o recebimento do Espírito. Que a palavra de hoje toque e transforme o seu coração para a honra e a glória do Senhor. Receba essas palavras, medite nas palavras. Ore sobre as palavras, medite no que você escreveu. Eu creio poderosamente que Deus já está agindo a seu favor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai espiritual, Pai de todas as nações. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal.
Senhor, aparte de mim todo relacionamento que possa me atrapalhar de ficar mais perto de Ti. Caminharei em verdade, em sinceridade. Jesus, coloco a armadura de Deus, descrita em Efésios capítulo 6, versículos 12 a 18. O cinto da verdade, a couraça da justiça, pés calçados com o evangelho da paz, a espada do Espírito, o capacete da salvação. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com todo tipo de oração e pedidos, Pai. Senhor, peço-te a proteção mencionada no livro de Salmos, capítulo 91. Sei que o Senhor me salva das armadilhas e das pragas. Encontrarei refúgio debaixo de suas asas. Não importa o mal que aconteça ao meu redor, Pai. Eu não serei atingido. Eu creio poderosamente nisso, Pai. Porque aos seus anjos dará a ordem a meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Porque tu me amas e porque eu confessar o teu nome, tu me resgatarás, Pai. E eu te clamo e tu respondes. Me livra, me honra, me darás vida longa e me mostrará a tua salvação. Em nome de Jesus eu oro e declaro para todos sempre Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.